Eu sou a Jéssica, eu sou jornalista, estou aqui para mediar a conversa. A ideia é que seja um bate-papo e que seja fluido. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa no meio do bate-papo, pode ficar à vontade, é só levantar a mão, que aí a gente abre a palavra. A ideia é que a gente troque mesmo e que seja uma coisa bem informal, uma coisa que agregue para todo mundo. Eu estou aqui com a Riane Leão e aí eu queria que ela fizesse uma poesia antes da gente fazer toda aquela apresentação formal de uma mesa, porque eu acho que a poesia e a literatura dizem muito mais, às vezes, na forma feita. Então, se puder fazer, Riane, depois eu falo quem é a Riane Leão. Eu vou fazer uma poesia de slam, que é uma que não está no livro. Vou fazer uma não, então, tá? Vou fazer uma poesia de slam, porque depois a gente vai falar dos caminhos que a literatura pode pegar, não sendo livro, e os slams e os saraus, com certeza, são um desses caminhos. Cada um com a sua crença, mas é aquele esquisito que engasgado aqui no livro. Parece que para ter fé tem que cumprir requisito. E eu me pergunto, o sistema está de que lado? Porque nunca vi igreja ruim, mas já vi muito terreiro queimado. Fico vendo uma santo chorar, se perguntando quando isso há de mudar. Ouço delas que Deus há de perdoar, sem lembrar e falando sobre respeitar. E vem gente me dizer que eu não levo o diabo. A gente nem acredita nele, cuidado foi contigo que ele vai ficar bravo. Quando eu vi o mundo, eu só me disse: vai, preta, seja quem você quiser ser, ou ninguém quiser amar, grite, porque vão se identificar. E Ogum falou: preocupa não, que dispare escuro, estão contigo sempre. Quem te vigia não dorme, bate de frente, filha. Pra quem não te aceitar é poucas. Eles costumam mesmo chamar toda mulher preta guerreira de louca. Já deu pra ver que na minha religião funciona de outro jeito. Não tenho livro sagrado para justificar preconceito. Sou baobá cheia de raízes. E se caio, um quilômetro todo me segura. Resgatei minha identidade, fui atrás da minha cultura. Confesso que nunca entendi quando o santo branco precisava de uma realidade mais escura. Não posso acreditar que existe um Deus que me feche com a segregação. Então, se tudo que vem de Deus com pressa, me explica direito. Na quarta-feira deve ter batido um desespero quando você foi trocar ideia com esse lá no meu terreiro. Mas na rua, chuta a minha macumba. Vai achando que essa tal de vida eterna é de boa, tá racista. Se não trombar os pretos, vocês mataram lá em cima, na próxima vida. Nem adianta ajoelhar no culto na missa. Ou vocês acham que o Deus de vocês é a favor do genocídio? Vocês que entenderam tudo errado e transformaram oração em homicídio. Mas não mexe comigo. Eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só. Eu fico no tabaco. Eu fico no batuque do tambor e o tabaco me diz que pode ser gay, sapatão, trans ou o que for. O importante é suspeito e bater por amor. Saravá para quem é de saravá, orixá para quem é de orixá, fé para quem é de fé e axé para quem é de axé. Matriz africana para quem acredita em justiça. Justiça para mim é resgatar tudo que é nosso. Eu falei, minha mãe, eu cunhei, meu pai, é poder dizer isso e ser livre, acreditar que eu posso. Justiça vai ser ver a cara das pessoas quando elas ficarem frente a frente com Deus. Se ficarem, porque eu não sei se ela vai fazer questão. Nem adianta fazer cara de surpresa quando vê que Deus é como Marielle Franco, pobre e preta. E agora? Vai recorrer a quem? Só que é tarde demais para se desculpar? Diga que assim seja. Amém. Bom, é isso, né? A gente gosta de começar já forte. Aí, antes de eu apresentar também o Pedro da maneira tradicional, eu queria pedir para alguém soltar uma música, que é uma música da banda Versos que compomos na estrada, e foi inspirada na abertura do livro mais recente dele, que é um livro de poemas e prosa. Aí, se puder colocar. Palmas, né, gente? Bom, agora eu faço a apresentação tradicional. Então, a Riane Leão, ela é cuiabana, ela mora em São Paulo há alguns anos já, e foi aqui
que ela começou a externar essa poesia que ela já escrevia há bastante tempo, então ela começou a colocar lambes, principalmente no centro da cidade, com algumas frases de efeito e sempre um coração de maneira anatômica desenhado, e aquilo com uma hashtag onde jazz meu coração, e aquilo foi ganhando nas redes sociais. Ela criou uma página, e aí a partir dessa página depois a gente vai desenrolando até chegar nesse livro que ela é recém-lançado e já é um best-seller, mas aí a gente vai percorrer todo esse caminho de como é que se dá uma literatura sem livro até ela chegar nesse objeto. O Pedro Gabriel, que também é Antônio, ele também começou no balcão de um bar desenhando os guardanapos, e aí por isso que eu quis que a gente ouvisse a música antes, porque a música é meio que sintetiza essa história dele, né? E aí nesse balcão do bar no Rio de Janeiro, ele desenhava esses guardanapos e começou a postar também, acho que no Instagram, né, primeiro, no Tumblr, olha só, quem tem Tumblr? Ninguém mais. E, né, a pessoa denuncia o quê? A idade, quando ela fala isso. Não é tipo, postava no Orkut, postava no Mirk, era só isso aqui que eu usava na época. Sei lá, tinha um fotolog. Tipo isso. E aí ele começou a postar no Tumblr e depois migrou para o Instagram. E aí isso também viralizou e aí ganhou outras formas, que um livro, alguns produtos tipo capa de celular, camiseta, enfim, e a música. E aí ele também é um autor best-seller, acho que há 2 anos foi o autor que mais vendeu poesia no Brasil, e aí a gente tem aquela mítica, tipo, o Brasil não vende poesia, acho que foi 2014, 15, que ele vendeu e foi o que mais vendeu poesia. Aí, para eu não ficar aqui, né, palestrando e falando para vocês, a gente vai ouvir nossos convidados. Eu queria começar com a Riane e queria começar com uma provocação. O que é literatura para você, Riane? Bom, eu acho que vou começar pensando o que é poesia para mim, daí eu chego na literatura no geral. Num contexto, eu sempre faço recorte de raça, recorte de classe, em todos os meus assuntos, porque eu sou mulher preta, sou mulher lésbica, então todo assunto que eu disser vai ter esse tipo de recorte para contemplar não só a mim, quanto as minhas. Enfim, poesia para mim eu acho que é me fazer existir. Eu trabalho com oficinas de poesia também, para que outras mulheres escrevam. Literatura, eu tenho pensado nessas coisas, o que é poesia, o que é literatura, a gente sempre acaba pensando nisso, né? Porque as entrevistas também as pessoas perguntam isso. Eu acho que para além de se fazer existir, a gente alcançar um estado de liberdade. A partir do momento que eu contei a minha história, eu me senti livre. Não estou dizendo que o Estado me faz livre, mas eu me sentir livre já é uma grande coisa, já é um começo. Literatura para mim é autoestima, é contação de história, é oralidade, é resgatar a minha identidade, a nossa identidade, né? Eu não acho que todo mundo talvez tenha que ter interesse em escrever, né? Mas eu acho que é legal que todo mundo conte a sua história, da forma que for, se não for num livro, seja no oral, porque toda história importa. Eu falo isso em todas as minhas oficinas. Toda história importa, a gente esquece isso muitas vezes, principalmente se a gente é mulher preta. Então, eu acho que literatura é um conjunto de coisas, eu jamais conseguiria definir numa coisa só. Acho que é isso, esse resgate, essa sensação de liberdade, já que a liberdade nos é negada o tempo todo, essa possibilidade de transformação. Tem um poema no meu livro que eu falo que as pessoas desconfiam sobre essa questão do poder que a poesia tem de transformação. Mas um monte de gente leu meu livro e saiu de relacionamentos abusivos. Isso é mais do que transformador, isso é revolucionário. Então, eu acho que literatura é fazer pequenas revoluções todos os dias. A gente tem essa ideia de revolução na cabeça, de que vai chegar um dia e vai estar tudo na rua, enfim. Eu acho que a revolução é um pouquinho a cada dia. Então, ao meu ver, e no meu lugar de fala, literatura é fazer pequenas revoluções todos os dias. E também que essa literatura seja coletiva. Porque, para mim, eu estava pensando nisso vindo para cá. Para mim, a literatura não é mais uma coisa que eu escrevo apenas para externar meus sentimentos. A literatura funciona para mim como uma forma de contar a minha história para que outras mulheres se enxerguem ali e contem a sua história também. É aí que faz sentido para mim, é aí que eu começo a existir. Então, o que é a literatura? A literatura é uma coisa coletiva que a gente redescobre e transforma todos os dias. Muito bom. Pedro, e para você?
O que é a literatura? Como é que você enxerga isso? Bom, boa noite, obrigado pela presença. Estão me ouvindo? Alô, agora foi, obrigado. Boa noite. Então, literatura, eu acho que já começa com uma pedrada, né? Mas eu acho que é muito do que a Riane acabou de falar, assim, no meu caso, a literatura foi muito mais uma forma de quebrar um pouco o silêncio, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito reservada e muito tímida no sentido de não conseguir mostrar aquilo que eu produzia, aquilo que eu fazia, por ter vergonha do que o outro ia achar, né? Eu acho que a literatura, no meu caso, ela me fez... Foi como cada guardanapo, né? No meu caso de guardanapos, funcionava como um espelho, assim. Era um debate eu contra eu, sabe, ali. Então, eu acho que em cada guardanapo eu consigo também um pouco desenhar essa minha história. Muito do que eu faço hoje tem muito a ver, depois a gente pode até entrar em detalhes assim, de onde eu vim, de onde eu nasci, que até eu falo sobre, acho que a origem da gente diz muito sobre a originalidade da nossa obra, assim. Então, são palavras muito próximas, origem e originalidade, e muito importantes, assim. E eu sempre acreditei, assim, que eu acho que a literatura é tão plural quanto as pessoas, eu acho, assim. Algumas pessoas são mais poemas, algumas pessoas são mais verso livre, algumas pessoas são mais crônica, algumas pessoas são mais silêncio, algumas pessoas são mais romance. Eu acho que cada um vai encontrando, como a Riane falou, o seu lugar de fala, o seu lugar de se enxergar, de se colocar no mundo, assim. Para mim, assim, a literatura foi, eu acho, uma forma de me reencontrar e de alguma forma inspirar outras pessoas que eu nem conhecia. Isso aí eu acho que é o mérito das redes sociais também, de pessoas que nunca me viram, mas nem sabiam se eu era Pedro, Antônio, Gabriel, se eu era um homem, uma mulher. Eu estava por trás de uma tela, falando, pô, aquelas palavras, por mais simples que elas sejam, mudaram o meu dia, mudaram minha vida, ou me fizeram enxergar que eu podia também colocar para fora tudo que estava engavetado, voltar a criar um blog, publicar um livro que eu tinha vergonha de mostrar. Então, eu acho que funciona também, exatamente como ela falou, isso é uma pequena revolução também, claro, numa escala global pode ser pequeno, mas é que nem, acho que a Madre Teresa de Calcutá fala, né? O oceano é feito de várias gotinhas, né? O que eu faço pode ser uma gota, mas se não fosse essa gota, você não teria uma gota a menos, né? Então tem essa frase dela que eu gosto muito. Eu acho um pouquinho acho que a literatura é permitir que cada um coloque a sua gota no oceano também. Tá. A proposta do clube, quando a gente pensou, era ser uma proposta de um clube de livros sem os livros. Então, que as pessoas chegassem aqui, independente de quem estivesse aqui na frente, e já tivessem lido o livro ou não, porque normalmente as pessoas leem os livros antes de ir para um clube e discutem aquela obra. E a gente queria fazer uma coisa mais viva, mais pulsante, com os autores presentes, para que a gente pudesse, enfim, fazer as perguntas, para que a gente pudesse tirar essas dúvidas. E, ao longo dos clubes, viram pessoas que não necessariamente têm obras físicas, né, impressas, publicadas. Mas aí eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês veem essa questão do objeto livro e das múltiplas plataformas de literatura, né? A Riane tem uma história, eu contei assim um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa trajetória, sobre como você pensava os lambes, como que foi esse processo, que a gente se conheceu lá atrás, quando você ainda fazia só os lambes, né, e tentava financiar um livro. Então, como que foi? Tá. Eu vou tentar resumir, porque senão eu já vou longe e não paro mais de falar. E a gente está aqui hoje para conversar. Bom, eu sou de Cuiabá, não sou daqui, e eu vim para São Paulo há 10 anos atrás para fazer faculdade, e eu descobri na arte de rua uma voz, né, que é marginalizada, então achei que era interessante, me via nessas coisas da rua, né, enfim, e quis fazer parte disso logo que eu tive a possibilidade. O Lambi Lambi foi... Todo mundo sabe o que é Lambi Lambi? Lambi Lambi são pôsteres que a gente cola na cidade. Eu sempre especifico porque tem algumas pessoas que não conhecem esse tipo de arte, né? E é legal que todos estejam inteirados no que estamos conversando. O Lambi é um pôster que a gente cola na rua. O Lambi é barato, né? É fácil de fazer. Então eu tinha que fazer o que estava ao meu alcance. Não tinha um puto na época.
Então eu tinha que fazer o que estava ao meu alcance, que era uma arte de rua que fosse... Eu pensei em grafitar. Lambe também é grafite, tá? Mas eu tô falando do grafite que é feito com spray. Eu pensei em grafitar, mas era caro os sprays. E aí eu falei, bom, vamos deixar aqui, o que der para fazer eu faço. E aí comecei... Primeiro eu escrevi em blog. A Gé me conhece desde a época do blog, então faz realmente muito tempo. Faz muito tempo. Porque eu escrevo na internet há 12 anos, então faz bastante tempo. Antes da gente se conhecer, né? Você já conhecia o meu trabalho. Eu escrevi em blog, webblogger, esses blogs tradicionais. Depois eu fui para o Facebook por conta de plataforma mesmo, né? Na época, no blog, se você tinha 100 pessoas te seguindo, era muito bom. E eu vi que eu tinha um certo público, eu falei, vou arriscar o Facebook, tentei, aí já estava colando os lambes, criei a página no Facebook, comecei a publicar esses lambes de outras pessoas que tiravam foto. Tem gente que me lê até hoje e me conhece dessa época, já faz bastante tempo. E eu vi no Lambe Lambe, na verdade, como primeiro a minha literatura foi se transformando, como eu disse, né? Então, primeiro eu gostaria de falar tudo que eu tinha para falar. Eu quis falar sobre as minhas dores, eu quis falar sobre os relacionamentos abusivos que eu tive, eu quis falar sobre o que é ser mulher negra, enfim, tudo isso que acerca a minha existência, né? Então, eu quis falar de tudo isso, e aí as pessoas foram se identificando, né? Eu acho que o poder da poesia ainda é muito subestimado. Então, as pessoas foram se identificando e isso tomou uma proporção gigante, que foi começar a vender os lambes, né? Comercializar, que eu não estava pensando em livro nessa época, mas não só comercializar, como ver que histórias são essas que estão se encaixando com a minha, né? Eu acho que o Lambe, na época, porque as atuais conjunturas não me permitem, e nem permitem os artistas de rua estarem na rua o tempo todo, por conta de multa, por conta de intolerância e por várias outras questões, se é que vocês entendem do que eu estou falando. Então, naquela época era um pouco mais simples. Eu também percebi que não tinha muitas mulheres. Temos mulheres que estão na rua há muito tempo, como Nenê Surreal, que é uma grafiteira incrível, mas nessa época não tinha muito, e todas as coisas que eu me identificava eram de homens, e isso me incomodava um pouco. Não porque eu não poderia me identificar, mas que eu gostaria de ter mais vozes como as minhas nas ruas também, né? Então, também não estou tirando os créditos desses artistas, que eram ótimos artistas e ainda são. E aí eu comecei a colar os lambes, tive tanto no centro quanto na quebrada, onde eu ia, eu colava. Se eu ia lá no Cooperifa, aí eu colava. Se eu ia sempre nos saraus e no slam, que eu também comecei a frequentar os saraus e os slams, aí voltando, né? Essa poesia que eu fiz é uma poesia que eu faço nos slams. Os slams são o quê? Uma batalha de poesia. Os saraus são pessoas que estão declamando poesia não somente, né? Tô falando no geral. E aí eu percebi nesses lugares também uma outra vertente de poesia, que é a poesia de denúncia, a poesia de falar sobre Marielle Franco presente, inclusive, em todos os lugares que eu for eu vou falar sobre ela, porque eu acho que ela representa aí todo um povo. E no slam eu descobri outra vertente, então eu fui indo pelas vertentes, eu já fiz garrafinha com poesia dentro, hoje em dia eu não faço mais, é muito trampo. Mas na época era jovem e disposta, ainda sou jovem, mas é porque eu tenho espírito de véia. E aí eu fiz as garrafinhas de poesia, você lembra também? A Jéssica me acompanhou toda a minha trajetória. E sempre me apoiou, me levou no primeiro sarau no Sesc também e tudo mais. Eu vi no slam também uma outra possibilidade da minha poesia existir, então ela existia de uma forma... E de formas diferentes, porque o lambe é pequeno, uma imagem que você tem que colocar lá e pá, a pessoa leu, se identificou. Você tem que pensar na formatação. E aí eu descobri que é isso, a poesia não tem uma formatação específica. Ela pode vir de todo jeito, né? Ela não tem só formatação livro, assim como o Pedro disse, não tem também só e formatações como crônica e todo esse restante. As pessoas ainda se sentem um pouco afastadas da poesia, né, por achar que é uma coisa de homens, brancos, acadêmicos, héteros, e enfim, todo esse resto que a gente sabe como é, por conta da poesia que a gente leu na escola e a gente não se viu, né? Eu não me via na poesia que eu lia na escola. E aí eu fiquei mais brava ainda para falar sobre tudo, porque eu falava, enquanto eu não me ver, eu não vou sossegar. E aí o slam teve a possibilidade dos saraus, principalmente o slam das Minas, que é um slam que é só para mulheres, é maravilhoso, as meninas aqui conhecem, né? Incrível, mas também outros, enfim. E aí eu tinha então o lambe, a garrafinha, o slam, e aí uma hora, né, eu pensei, bom, talvez seja bom lançar um livro. Mas assim, não tinha nem perspectiva nessa época, já tinha um alcance legal no Instagram, mas o alcance de Instagram e Facebook para escritoras mulheres é bem menor do que para escritores homens, bem menor.
Hoje em dia eu tenho cerca de 120 mil seguidores, mas assim, no corre, né? Sem dinheiro para patrocinar post. Hoje em dia eu patrocino de vez em quando, mas na época era osso. E aí, enfim, e tentando buscar o meu espaço, e nessa possibilidade eu vi o financiamento coletivo do Catarse como uma possibilidade de lançar o livro sem que uma editora me chamasse, até porque se você... Hoje em dia também com a ascensão das redes sociais, né, é mais fácil que as editoras te encontrem, foi isso que aconteceu com o meu livro. Mas nessa época, eu olhei para ele hoje, que eu conheci o projeto dele quando estava começando, tinha, sei lá, 60 pessoas seguindo, e eu seguindo também. A gente criou a página na mesma época, a gente conversou de 2013, né? E então eu procurava quem eram os escritores que estavam também escrevendo nessa época para, né, apoiar e tudo mais. E aí eu vi no financiamento coletivo uma possibilidade, até porque as grandes editoras, a gente sabe que para uma mulher mandar um manuscrito é muito mais difícil, por várias questões, diversas questões, por insegurança e várias outras questões, por machismo mesmo. Os manuscritos de mulheres não são prioridade nas editoras, a gente sabe disso também. Não estou falando nada que seja uma grande surpresa. E então, nessa época, eu fugi um pouquinho das editoras e depois eu fui reconstruindo essa noção na minha cabeça também, né? Justamente pelo alcance. Eu quero alcançar mais pessoas, não pela questão da grana, mas pela identificação. E aí enfim, tudo isso, milhões de coisas. E aí eu fiz o financiamento, deu certo. Eu tive muito apoio, rolou 20 dias antes de terminar a campanha, eu já tinha o dinheiro do livro. E aí eu não consegui terminar o livro a tempo por várias questões. E porque eu sou mulher preta, estou no corre, enfim. E aí durante esse tempo que eu estava terminando de escrever o livro, a Rupicaú, do livro Outro Jeito de Usar a Boca, deu uma explodida, não só no Brasil como no mundo. Eu li o livro dela, conheci nessa época também. E aí a editora se interessou pela possibilidade de lançar mulheres. As editoras estão interessadas nisso agora. Ainda bem, demorou, mas pelo menos chegou. E aí a Stephanie Ribeiro estava conversando com a editora nessa época, indicou meu livro, foi uma mulher negra também que me indicou. E eles falaram, a gente quer conversar sobre isso, conheceram o meu projeto, acharam que tinha tudo a ver, então o dinheiro do Catarse é um dinheiro que eu uso para comprar os livros agora e enviar. Mas, enfim, falando assim, parece que foi super fácil e rápido, né? Mas foi osso, muito osso. Como é que você virou uma best-seller? Facinho. Muito, eu sempre digo nas entrevistas que foi uma época de caos e flores, porque eu passei por relações abusivas no meio disso, eu entrei em depressão no meio disso. O racismo no Brasil sempre esteve aí, né? A gente comenta que são tempos de ódio, mas para quem é preto, sempre foram tempos de ódio. Então, tudo isso mexe com a nossa saúde mental. Mas estamos aqui, estamos vivas e estamos continuando. E aí o livro deu super certo, muita gente se identificou, estou com ele aqui. Eu trouxe alguns para vender, não muitos. E, enfim, mas acho que é isso, né? É poder pensar numa possibilidade. Eu acho que se uma mulher me vê agora, ainda falta muito, há muito a trilhar, mas se uma mulher me vê agora, pensa, ela veio lá de Cuiabá, do Jardim Universitário, ninguém deve conhecer esse bairro, super afastado do centro. Ela é mulher, ela é preta, ela é lésbica e ela está aqui. Então eu penso que uma pessoa me vê aqui e fala, eu também posso fazer isso. Eu também consigo fazer isso. Com várias restrições, claro, né? Eu sou preta de pele clara. Se uma mulher negra retinta, também eu tenho mais acessos e vantagens sociais por conta disso. Então eu também tenho que saber o meu lugar. Mas é isso, várias questões. O Lamb deu uma parada só por conta das atuais conjunturas políticas. Eu não tenho 10 mil reais para pagar se eu for multada. E é 10 mil reais a multa por colar um lambe-lambe hoje em dia. Eu sofri a polícia veio conversar comigo e não foi muito de boa. Aí eu deixei um pouco de lado, mas quem conhece a minha trajetória desde sempre sabe que foram bons anos, né? Na rua, em todo lugar, sempre colando. E é isso. E a Jéssica chamou a gente aqui para conversar disso. Quais são as outras possibilidades até que esse livro chegue, né? Como é que a gente se vira? E o Peru também tem algumas histórias com outras formatações, outras plataformas, né? Eu acho que toda plataforma é muito plausível, toda plataforma é válida, toda formatação é válida. Quando alguém diz para mim, quero escrever como você, eu digo, não, escreva como você, porque vai ser o melhor jeito que você vai escrever. Então, acho que tudo é válido. Encontrar a sua própria voz e disseminá-la da forma que você achar que faz sentido para você e para as pessoas que estão lendo. Acho que é isso.
Tá, obrigada. Quando a gente pensou também, a gente tentou pensar em encontros que, de repente, não aconteceriam naturalmente se não fossem numa mesa aqui no Sesc. E aí eu acho que os dois já se conheciam dos trabalhos na internet, mas nunca tinham tido a possibilidade de se encontrar. E eu também me cruzo nessa história porque eu conheci o trabalho de ambos na internet. Eu não moro em São Paulo, eu moro em Poços de Caldas, que é em Minas Gerais, mas... eu sempre gostei de literatura, sempre pesquisei, então encontrei na internet, encontrei a Riane lá nos tempos do blog, e eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista com ela há muito tempo, que ela falava que o sonho dela era ser o livro de cabeceira de alguém, mas depois a gente fala disso. E o Pedro, ele falou uma coisa que é interessante, porque quando eu vi os primeiros guardanapos, realmente eu não sabia se era um homem, se era uma mulher, quem que estava ali por trás. E eu falava, gente, isso aqui é muito genial, como que a pessoa desenha num guardanapo e consegue fazer isso tudo, né? Tipo, e ele faz uns trocadilhos, e como é que faz isso com as palavras? Quem é essa pessoa, né? E aí eu acho que eu mandei um inbox, alguma coisa assim, aquela pessoa xereta, né? Aquela pessoa X do nada. Aí ele respondeu, e aí eu falei, tipo... respondeu. Aí foi bem no... porque foi bem no começo, assim, ele tinha quantos seguidores quando você viu? Tipo, 16, né? Tipo, 16, assim, aí ele respondeu por isso. Mas hoje eu respondo. Não, eu sei. E aí eu falei, bom, é um cara, nossa, ele é gatinho, mentira. Aí é brincadeira, é só pra deixar ele com vergonha. E aí eu falei, nossa, que bacana, né, vamos continuar seguindo, que projeto importante. E aí eu acho que esses encontros são muito ricos, a gente poder conhecer mais desses processos. E aí eu queria que você falasse também um pouco sobre essa questão das plataformas. E eu gosto muito da história que você fazia isso num guardanapo, num bar no Rio de Janeiro, porque eu acho isso tão boêmio, e eu acho que isso remete também a uma literatura tão de uns anos anteriores, assim, a gente que não é essa vanguarda, não é essa coisa do encontro, é uma coisa meio Leminski, meio... eu não consigo falar, Bukowski, não sei falar, Charles Bukowski, falei, venci. E aí, e eu acho isso muito legal, porque é diferente dessa contemporaneidade que a gente vive aqui em São Paulo, tipo de sarau, e a gente tem grupos, a gente tem encontros, a gente sabe quem são nossos pares. E acho que era uma coisa muito solitária que você fazia, e acho que ainda é, né? Então eu queria que você falasse disso também. Bacana, assim, hoje, assim, apesar, assim, eu acho que eu sou ainda novo, mas assim, eu quando comecei a gostar de escrever, eu acho que a internet estava começando ainda. Era uma coisa muito... Não entregue a cidade, pelo amor de Deus. Depois de meia-noite, você tem que entrar, né, para não pagar mais barato. Entregou a idade. Não, mas e aí eu tinha um blog, também comecei com um blog, acho que o blog está lá até hoje, que eu não sei qual é a senha para deletar. Mas vocês não vão me achar, não, vocês não vão me achar. Tem Fotolog também. Não posso, Fotolog eu não posso. Adolescente, assim, não, só foto... Vamos manter essa imagem, gente, essa ponta pra gente ter uma carreira. Não, mas eu comecei a escrever em guardanapo, na verdade, foi meio que por causa de um esquecimento, assim. Eu trabalhei muito tempo numa empresa chamada Peixe Urbano, não sei se vocês conhecem, na redação. Eu era um dos 70 redatores, na época tinha mais redator no Peixe Urbano do que no Jornal Globo, por exemplo. Era uma coisa de louco, assim, quando começou. Então eu fazia parte dessa turma de redatores e, assim, bom... Eu sou do Rio, assim, para você ter uma ideia, eu levava, assim, sabe, entre ida e de volta do trabalho, eram umas 4 horas por dia, assim. O que é normal da maioria dos trabalhadores, claro, mas só que eu ficava muito tempo sentado, muitas vezes em pé também, me sentindo um pouco inútil, assim. O que eu estou fazendo nesse ônibus, ouvindo música, sem estar produzindo alguma coisa, né? Porque na minha cabeça, quem ficava parado no trânsito era o ônibus, era o táxi, eram os carros, os automóveis, né? As ideias não estavam engarrafadas, né? Então você podia soltar suas ideias num pedaço de papel, num caderno. Então eu tinha o hábito de sempre andar com um caderninho de bolso, assim. E aí eu acho que pela limitação física do caderninho de bolso, os meus versos acabaram sendo condensados mesmo, assim. Eu tinha que dizer muito com poucas palavras. E o próprio traço, meio nervoso, meio tremido, meio rascunho que eu tenho nos meus guardanapos, eu acho que é um reflexo um pouco disso, assim. Quando eu falo rascunho, eu falo no melhor dos sentidos, assim. Eu gosto desse traço meio espontâneo. Mas eu acho que no caso desses guardanapos, eles nasceram assim do ônibus tremendo, da freada brusca, do tempo parado, de estar em pé desenhando. E aí, nesse trajeto de ida e vinda, um dia eu fiquei chocado, assim, que eu fiz um cálculo, 4 horas por dia durante um ano, dava, sei lá,
30 dias sentado no ônibus, né? Uma coisa assim, eu sou péssimo com número, posso ter errado alguma coisa aí, mas eu acho que dá mais ou menos isso. É por aí mesmo, E isso, né, ficou muito... Eu fiquei, nossa, eu vou ficar 30 dias dentro desse transporte e eu tenho que fazer alguma coisa de útil, né? E aí eu fui anotando várias ideias, sem mostrar para ninguém. E aí teve um dia que eu esqueci esse caderninho de bolso. E eu estava... na época o meu celular era muito ruim para... Ninguém tinha o hábito de anotar em bloco de notas, eu acho que nem tinha bloco de... Tinha, o celular era preto e branco. Então você ficava decorando... ou na aquele da cobrinha, era aquele. É o da cobrinha, não, gente. eu já fui na categoria acima já. Mais moderno, não. O meu já era o Nokia acima do Nokia de cobrinha lá. Desculpa, então, de menosprezar aqui publicamente. Ele tinha um Nokia melhor, gente. Mas não tinha nada de poder anotar, não. E aí eu ficava agoniado, né? Pô, eu não posso perder essa ideia, não posso perder essa ideia. E aí um dia eu desci no ponto de ônibus, assim, e aí em frente ao ponto de ônibus tinha esse Café Lamas, né? Que é o bar onde eu desenho todos os meus guardanapos até hoje, assim. Hoje meu ritmo de produção diminuiu porque eu estou morando em São Paulo tem 1 ano e pouco, 2 anos, e todos os meus guardanapos, assim, eu tenho mais de 2.000 guardanapos desenhados, são todos catalogados em casa. A Michele, minha esposa, ela que catalogou tudo, se não fosse ela, estava tudo dentro de livro, jogado fora, uma zona, eu ia perder tudo. Então Santa Michele, eu oro todo dia por ela. Ela catalogou, numerou e colocou. Ela fez uma coisa no Excel que eu não sei como é que faz, você digita saudade, ela já puxa lá qual o número do guardanapo que tem a palavra saudade. Gente, eu quero casar com a Michele também, que eu preciso dessa pessoa na minha vida. Alguém, pelo amor de Deus, me apresenta essa Michele aí. Ela é muito... Não sei. Não, foi genial o que ela fez, assim. E aí eu procuro manter um pouco a ordem que ela criou, nem sempre é fácil, assim, porque eu trabalho um pouco nessa minha bagunça, assim. E aí depois que eu me mudei para São Paulo, meu ritmo de criação diminuiu, mas sempre quando eu volto para o Rio, eu tento fazer alguns guardanapos novos desse mesmo bar. E aí, voltando para final de 2012, foi quando eu comecei com os guardanapos, eu tinha esquecido esse caderno, então eu falei, putz, onde é que eu vou anotar essa ideia, né? E aí, o único papel que eu tinha na minha frente era justamente o guardanapo em branco desse bar, né? E aí eu comecei a anotar e a gostar de me manifestar nessa plataforma, assim, nesse papel frágil, assim, ao mesmo tempo que todo mundo descarta, só lava as mãos, joga fora, esse descartável para mim era tipo a obra-prima mesmo, por mais que seja um desenho que pareça um rascunho, era o meu trabalho final e eu ficava muito feliz com isso. E eu guardava sempre dentro de um livro que estava comigo, então às vezes eu botava um guardanapo protegido pelo Sentimento do Mundo do Drummond, às vezes, eu acho que nessa época toda a poesia do Lemis que tinha acabado de ser lançado, aquele livro maravilhoso, uma capa laranja com o bigode dele, assim, que é um livro que foi muito importante no começo, porque quando foi no final de 2012 que foi publicado, o meu livro saiu em 2013, então toda a poesia do Lemis foi muito importante porque foi um livro de poesia que entrou entre os mais vendidos, na época que só tinha, os mais vendidos eram os 3,50 tons de cinza, e aí o Paulo Lemis que entrou nesse meio. Então, acho que era um tom de laranja no meio de 50 tons de cinza, a chamada do jornal. Assim. Poesia sempre fazendo essa diferença, e aí, né, gente? E foi marcante porque, assim, eu comecei... algumas pessoas podem estar interessadas nesse verso condensado, nesse trocadilho, no sentido não pejorativo da palavra trocadilho, que muita gente gosta de falar que a gente faz trocadilho para baixar o valor do trabalho, assim. E aí eu guardava nesses livros e levava para casa, só que depois de um tempo começou a acumular muito guardanapo na minha gaveta e eu fiquei com medo que eles se rasgassem, que amarelassem, ou que alguém jogasse fora por achar que fosse um guardanapo. E aí eu comecei a fotografar com o meu celular mesmo, em baixíssima resolução, e criei um Tumblr, não porque eu acho que é bacana Tumblr, mas é porque era a única coisa que eu sabia mais ou menos mexer. Já tinha câmera também no celular, né? A gente realmente não era de cobrinha, ele fotografava, olha isso. Ai, não, depois teve uma evolução. E aí no Tumblr eu comecei, eu tenho 100 mil seguidores no Tumblr, inacreditável, assim, que eu consegui ver, assim. E aí no Tumblr começou a crescer muito, as pessoas estavam acho que reblogar, não sei direito, só que eu não sabia quem era que estava reblogando isso. Então me dava uma agonia, eu queria saber quem está interessado no que eu faço. E aí eu acho que foi por isso que eu migrei para o Facebook, porque era mais fácil você administrar, gerenciar, mais ou menos, de que região do Brasil, do mundo está te acompanhando. Por mais que você não crie pensando nisso, é legal saber quem é que está curtindo o teu trabalho, de onde está vindo, onde você tem mais público, sei lá. E aí, por isso que eu criei o Facebook. E aí, o que eu mais uso hoje em dia é o Instagram e o Facebook. O Facebook
péssimo, assim, porque mudou todo os códigos lá, então o alcance diminuiu muito, o alcance orgânico, assim, eu nunca tinha feito post patrocinado, eu comecei a fazer esse ano para testar um pouco, dá uma diferença, mas ao mesmo tempo dá uma, não sei, você porque não é toda você tem que pagar para as pessoas. Tem gente que acha que eu nunca mais produzi guardanapo. Pedro, eu achei que você tinha sumido. Há 2 anos eu que eu não achava vejo que era um nada. bar, eu ia propor hoje, eu ia falar, gente, vamos achar esse bar para esse moço, pelo amor de Deus, produzir esses guardanapos. Né? A gente pode sair daqui e procurar, cada um procura, se achar, vamos levar ele para lá. E aí todo dia eu botava alguma coisa ou no Instagram, no Facebook, mas as pessoas, acho que menos de 2% tinham acesso, então o lado bom é que eu posso publicar o mesmo guardanapo até o final do ano, que tem gente que ainda nem vai saber que tem. Sacanagem. E aí isso pode me dar uma tranquilidade, porque esse tempo de internet tudo acelerar, todo mundo quer coisa nova toda hora, e eu estou justamente nessa ideia de desacelerar um pouco, tanto que agora além de, eu tomo conta sozinho nas minhas redes sociais, eu que respondo todo mundo que manda mensagem, agora eu abri uma caixa postal para trocar cartas com os leitores, aí eu tenho recebido toda semana cartas do Brasil inteiro, assim, e a gente tem essa ideia de achar que, adolescente nunca vai te escrever, jovem não gosta mais de usar a caneta, e ao contrário, assim, eu recebi uma carta de 5 páginas lá do interior da Bahia. Olha só. E uma carta de chorar, se você ler assim, então, e eu respondo todas, claro, é o mínimo que eu posso fazer, porque ainda não estou recebendo 1.000 por semana, então é o mínimo que eu posso fazer, é responder todo mundo que reserva um tempinho para me mandar essas palavras, assim. E o que é legal, assim, que eu acho, assim, talvez que as pessoas se identificam, tudo bem, guardanapo eu não inventei de escrever em guardanapo. Como a gente está falando, Paulo Lemis tem alguns poemas em guardanapo, Cartola fazia rascunho de música em guardanapo. O que eu fiz foi pegar essa criação e colocar o meu mundo ali naquela tela de 9 por 13 centímetros. Então, o que diferencia o meu guardanapo de qualquer um aqui, que todo mundo aqui pode pegar uma caneta preta, um guardanapo em branco e fazer uma poesia ou colocar um desenho, alguma coisa que esteja sentindo. Mas a gente vai ter, sei lá, se eu pedir assim para todo mundo escrever a palavra amor, a gente vai ter, sei lá, 50 amores diferentes, assim, porque cada um vai colocar a sua visão, até a própria caligrafia, a própria letra já fala muito, assim. Então, por isso que eu gosto mais de usar o manuscrito, talvez as pessoas talvez se interessem também, porque eu uso a caligrafia, mesmo a gente estando numa era onde as pessoas prefiram digitar mais, assim. Então, eu fiquei conhecido por causa das redes sociais, então se não fosse a internet, eu não estaria aqui, não teria nenhum livro, então eu sou muito grato. Mas também, se não fosse todo o trabalho que eu vinha fazendo fora da internet, eu não teria conteúdo nenhum para mostrar nas redes sociais. Então, eu acho que eu consigo transitar bem nesses dois mundos, ambientes, assim, que acaba sendo o mesmo mundo, assim. Não consigo separar real e virtual, porque para mim é tudo igual. Mas, então, eu acho que o meu traço, minha poesia, ela dialoga bem no ambiente virtual e no ambiente físico, digamos assim. Perfeito. Riane, eu comentei aquela hora que eu vi uma entrevista sua já bem antiga, que você falava, meu sonho é ser o livro de cabeceira de alguém. E aí eu lembro que eu brinquei com você, eu falei, nossa, publica seus poemas, porque seguramente eu vou ter outro livro na minha cabeceira, porque eu gosto muito das coisas que você escreve, e eu sou aquela pessoa chata que tem uma amiga que escreve e fica, nossa, você tem que publicar, nossa, você tem que fazer outra coisa. Eu sou essa pessoa, gente, então não me contem, por acaso, se vocês escreverem, não me contem, porque você é aquela pessoa incansável, né, porque apesar de amar todos os suportes da literatura, eu gosto muito do livro também. E aí eu queria te perguntar, você realizou esse sonho? Era um sonho mesmo, eu acho que depois eu fui... Era um sonho porque antes de tudo, do Lamb e tudo mais, eu escrevo desde muito pequena. Vou contar uma história engraçada rapidão. Eu tenho um diário, eu escrevi em diário, minha mãe me dava vários cadernos, eu sempre gostei de escrever, falava de amor, nem tinha amado ninguém ainda, mas gostava de escrever. E aí eu... Gostava de sofrer, né? Não, meu primeiro post da vida, que foi no meu diário, um diário que eu tenho que estar lá em casa até hoje. A minha mãe rachou de rir quando eu mostrei pra ela. Era assim... eu tinha 7 anos. Hoje de manhã eu tomei um leite e o leite estava estragado. Aí embaixo era assim, meu dia começou muito amargo. 7 anos. Eu mostrei pra minha mãe, ela falou, imagina como que eu não tive que aguentar essa criança. Eu falei, deve ter sido tenso. Mas já estava melhor do que muita poesia. Mas tava... De repente, deixa eu ver, desculpa. Eu precisava. Concordo, tava bom. Com 7 anos tava bom. Ali um nível bonzinho. Tava um nível ok. Tinha futuro já. Enfim. Eu li isso muito tempo depois, eu falei, um diário. Eu falei, nossa, isso era um drama. Gente, era o drama da Terra. Ainda bem que eu escrevo agora e tive que tirar isso de mim, porque, meu Deus, que pessoa dramática desde pequenininha. Enfim.
Esqueci a O pergunta. sonho. O sonho, porque eu contei do negócio do diário. O sonho era porque depois eu descobri isso tudo que eu descobri do Lamb, da garrafinha, como a criatividade pode ser posta em prática. Eu já sonhava com o livro antes disso, então o sonho do livro continuava ali, só que meio engavetadinho talvez, né? Tipo, vou fazer o que está ao meu alcance agora, vou investir na questão da arte de rua, que eu achava muito importante. Primeiro dia que eu colei Lamb eu chorei, eu achava realmente muito importante. Achava massa, achava que as pessoas iam cruzar com esse Lamb, ia mudar a vida delas, o que aconteceu muitas vezes. E aí, depois disso, só que veio a hashtag, porque a plataforma da internet, concordo plenamente, acho que nos sabotam muito também dentro dessas redes, enfim, principalmente escrita, né? O alcance diminui muito, mas a gente vai vendo que ferramentas que a gente pode fazer para usar. Mas, assim, eu acho que a internet está aí, a internet pode ser extremamente caótica ou extremamente útil. Eu escolho fazer dela extremamente útil. A internet é uma escolha, né? Você pode ficar lá discutindo lá no Facebook o dia inteiro, não recomendo. Ou você pode usar isso para mostrar sua arte, mostrar quem você é, mostrar seu trampo. Enfim, todo trampo é válido também, não só o artístico, né? Então, acho que dá para usar essas ferramentas. Eu também sou muito grata à internet, porque o alcance vem de lá, né? A hashtag me ajudou. Os meus lambs começaram só o lamb mesmo, sem assinatura. Depois eu coloquei hashtag, porque com a hashtag as pessoas podiam usar e eu podia achar essas publicações, né? Também sou de uma época que não tinha nem internet, nem só celular de cobrinha, então quando eu descobri que tinha hashtag, eu falei, uau, você digita lá, todo mundo vê, e aparece todas, genial, enfim, achava massa. E o sonho do livro se realizou, enfim, tem sido, eu também gerencio todas as minhas redes sozinha, tento responder todo mundo, não dá para responder todo mundo, mas a gente tenta responder o máximo possível. Eu tento estar em contato com essas leitoras. A maioria das minhas leitoras são homens. Eu olhei lá no Instagram, 86% mulheres e o restante homens, porque eu não sou boa de cálculo. Então, a gente faz o restante. Aqui tudo humanas. É difícil. O Pedro falou do cálculo dele, eu falei, deve ser isso mesmo. Vou fazer de novo na minha cabeça. Ele falou, é isso. 30 dias, é isso mesmo. Jamais reparei esse cálculo na minha cabeça. Enfim, eu recebo o feedback desse livro. Meu livro foi para a 2ª edição, isso é muito grandioso. Eu percebi que até a editora não botava fé e não botava, sabe? Estava arriscando, vamos ver o que dá, era isso. Se a Rupi rolou, vamos ver. Eu não acho que a minha literatura é como a da Rupi, mas eu acho que a gente tem caminhos parecidos, eu acho que essa que é a questão, né? A formatação da poesia é um pouco parecida também, né? Embora os assuntos abordados sejam outros e alguns parecidos também. Então foi mais um arriscar. O diretor da Planeta, eu descobri que foi para a 2ª edição porque eu li numa entrevista do diretor da Planeta falando, é muito raro um livro de poesia escrito por mulher, ele frisou, muito raro, ir para uma 2ª edição. E eu recebo mensagens de pessoas, a Jéssica realmente é essa pessoa que vai ficar no seu pé até que você lance um livro, que é ótimo, porque ela vai te chamar para eventos que ela está organizando. A Jéssica é uma pessoa que fez parte da minha formação artística, ela sabe disso, eu sou muito grata a ela. Legal. Por confiar desde o início, sabe? Falar, não, vou chamar a Riane, ela não tem livro, ela cola lamb, é massa. E é isso, sabe? Até por conta dessa ultravalorização do livro, né? Sim. Tem que ter livro. Não acho que seja assim. Por muito tempo eu não tive e minha arte era legítima tanto quanto. Só que agora existe um alcance maior, né? A possibilidade do livro. Falei para a Jéssica hoje que eu queria traduzir o livro para o inglês. Eu falo inglês, eu poderia fazer a tradução do meu próprio livro, enfim. E eu gostaria disso justamente pelo alcance, para que mais mulheres de outros lugares se reconheçam ali. E homens também, que eu recebo várias mensagens, eles mandam assim já. Eu sei que não era para mim, mas não é essa a questão. É para todo mundo. Se você se identificou ali, também é para você. Se você se identifica numa arte, essa arte também é para você. É isso. E se você não se identifica, tudo bem. Tem muita gente fazendo arte, você vai encontrar alguém. Eu, quando eu comprei o livro dela, eu comprei pra mim, assim. E depois eu mostrei pra Michelle e tudo, mas eu comprei porque... exatamente. Muitos caras compram pra dar pra namorada deles, né? Eu recebo muito isso também. E ontem tem uma história engraçada, que um taxista falou pra mim que ele, por conta das mulheres se sentirem muito inseguras no táxi, ele não estava sabendo lidar, ele colocou um livro meu no banco de trás. E toda vez que ele entra a mina, aí tipo, meio que entra num papo sobre como combater machismo nesses meios, e vindo de um cara, não estou dando confete não, mas estou pensando, que massa. Ao menos você pensou em alguma atitude, uma possibilidade de fazer com que elas se sintam confortáveis. Porque eu já sofri abuso dentro de táxi e é tenso. E eu ia gostar de entrar num táxi e ler um livro ali e tudo mais.
Gente, é uma super ideia, a gente podia falar Mas com o super sindicato dos ideia, taxistas, super sei ideia. lá, livre em todos os táxis, Sim, olha que legal. seria maravilhoso. Alguém anota isso aí pra Também mim usar recebi, depois. recebi várias professoras. Meu livro está como livro didático de algumas escolas do ensino médio aqui de São Paulo. Isso é foda. Isso é tão. Pode falar fora aqui, né? fora. Isso é tão, porque eu falo muito palavrão, mas quando eu venho em evento eu fico Pode controlando. falar fora Temer também, que a gente Tá, esqueceu. Passou batido, eu queria deixar registrado. Fora Temer, obrigada. Meu livro está de livro didático numa escola do ensino médio. Eu descobri procurando meu nome no Google, porque eu faço isso. E, gente, claro que eu faço isso. Lancei um livro, era meu sonho. Eu procuro meu nome no Google. Todo mundo aqui já procurou o nome do Coloca Google. um Google Alert, Mas as gente. pessoas Aí não se chega um assumem. e-mail Pode pra assumir, você. tudo bem, se Imagina, liberte. tem um Google Alert, tô quase assinando uma clipadora com meu nome. Eu acho o máximo. Eu tô fazendo meu Wikipedia agora. Arrasou. É Se você isso, descobrir como é é que faz, isso. você me Mas- conta. Eu descobri que eu estava invisível, eu estava presente, né, mas eu estava invisível para as pessoas que procuram no Google. Então é importante você fazer um Wikipedia. Gente, Olha como é que só, faz? Eu é não bom sei já pra fazer trocar Wikipedia. ideia. Alguém me ensina, por favor. Enfim, aí eu descobri isso do livro didático. Eu pensei, nossa, se eu tivesse 15 anos e tivesse lido um livro como o meu, talvez eu tivesse evitado muitos abusos que eu passei, tanto na faculdade quanto na vida mesmo, em relacionamentos que eu tive, enfim, no geral, né? Era o meu livro e o livro da Rupi, no primeiro ano do ensino médio. Também queria comentar uma outra coisa que é interessante. A Bianca Gonçalves, do blog Bianca Não É Branca, ela fala que hoje em dia a internet possibilita uma coisa de papel de carta. Eu trocava papel de carta quando criança e eles eram uns papéis... Eu só gostava porque era cheiroso, porque a mensagem era uma bosta, né? E aí ficava umas mensagens de amor romântico, essa coisa de homem e mulher só, e eu não sou dessas, enfim. E aí a Bianca escreve que agora eu tenho muito público jovem, me identifico quando ele fala dos jovens, muito público jovem mesmo. Talvez até mais, né, do que o público adulto. E ela fez uma pesquisa com essas autoras de Instagram, eu, a Rupi, a Naira Wahid também, que é sensacional, afro-americana, e outras. E ela concluiu que hoje em dia esse print que a gente printa no Instagram e manda logo para alguém que você conhece, ou você marcar alguém, né? Porque essa que é a questão no Instagram, né? Marcar, se identificar e tudo mais, são os papéis de carta feministas de hoje em dia. E que a gente tem, já não está mais tanto com o papel de carta em si. Ela fez uma pesquisa sobre isso, tem na internet, dá para achar. Depois que vocês pesquisarem o nome de vocês, pesquisei a Bianca, e ela é Bianca Gonçalves, Bianca Não É Branca, o blog dela. Ela falou dessa troca de papéis de carta feministas, porque ela também é professora de jovens, mulheres, e ela falou que eu sou sei lá, elas são muito minhas fãs, eu nem sabia desse alcance. E outra história, as histórias rodam sobre o livro, né? Uma menina achou meu livro num avião, que ela estava fazendo uma viagem. Isso foi foda. Fantástica. Isso foi foda. Ela achou meu livro num avião, tinha 3 nomes, e a dedicatória era algo como: eu espero que você seja uma pessoa que lê esse livro e se sinta viva novamente. E tinha 3 nomes já com caligrafias diferentes. Eu gosto dessa brisa da caligrafia. Com caligrafias diferentes, ela leu, levou para casa, e na próxima viagem que ela fez, ela deixou lá com o nome dela embaixo. Isso é fantástico. Isso é um tipo de alcance que talvez eu nunca tivesse... É mais do que o livro de cabeceira, porque esse era meu sonho original. Mas os sonhos se ressignificam também, né? E muita gente me manda: o seu livro está do lado da minha cama porque é, sei lá, pílulas de sabedoria. Enfim, termos que as pessoas usam. E porque todo dia eu li em 2 horas, mas todo dia eu leio um pouquinho mais. Enfim, isso se concretizou de uma forma muito leve, depois de muita pancada. Então é importante que haja essa leveza agora, porque se fosse, enfim, é complicado toda essa vivência, né? Mas o alcance que eu tenho tido do livro e essas histórias que chegam, né? Tem vários saraus fazendo sarau, Riane Leão. Eu falei, gente, o que é isso? Eu mandei mensagem, falei, como assim? Me chama pra ir, né? Não, me ajuda. Tem meu nome, chama aí, eu vou, sabe? Eu curto estar presente, sabe? Eu não quero ser uma escritora que eu vou ficar num pedestal e eu sou melhor que as pessoas, não. Eu vou puxar seu braço e falar: vamos escrever juntos? Quer escrever alguma coisa? Vamos conversar, vamos tomar uma breja, que é também interessante. Sim. Sempre bom. Então, sim, esse sonho foi concretizado. E agora eu ressignifiquei novos sonhos, óbvio, né? Porque se a gente não ressignifica sonhos, a gente está parado o tempo todo. E, enfim, eu acho que é isso. Pensar numa tradução, pensar como fazer. Eu fiquei com vontade de ler um poema do livro. Pode ler, imagina quem sou eu, porque ela não vai ler um poema do livro, não. Eu vou ler um que tem... As ilustrações são todas de mulheres, e quem fez foi a Laura Taide, que é uma ilustradora maravilhosa. A gente fez uma pesquisa de ilustradores no Instagram. A internet está aí para ser usada. Divulgue seu trabalho lá, porque as pessoas vão achar, entende? A internet pode ser desastrosa, mas também pode ser mágica.
Eu vou ler o poema da página 158. Chama Não confunda desabar com desistir. Te vejo distraindo suas dores e o que te falta de verdade é deitar no chão de casa e sentir e chorar e apertar os olhos. Se esvazie de suas agonias para que novos rios corram dentro de você. E aí ela fez uma imagem de uma mulher chorando com o rio enchendo dentro dela novamente. Não sei se dá para todo mundo olhar, mas depois eu vou vender o livro, a gente conversa, troca uma ideia. E aí foi isso. E o livro virou de cabeceira, eu mandei o livro para a Gé. Virou de avião, né? Virou de avião, virou de busão, enfim. A Jéssica tá no meu agradecimento. Eu sou super feliz por isso. Por conta de tudo que ela, enfim, fez e faz até hoje, né? Pelas mulheres, pela literatura feminina e pela literatura no geral também, Sim. né? Porque é importante. Então, enfim... Só para esclarecer que eu fiz uma pesquisa sobre literatura feita por mulheres, especialmente a periférica, e aí eu entrevistei várias mulheres e eu mapeei 425 mulheres. Aí tem um blog, e essa pesquisa hoje está lá, era para ser só uma reportagem, mas aí como eu não consigo ficar quieta, então é um blog de literatura no geral, com um viés mais voltado para as mulheres, mas eu também falo de literatura como um todo, coloco coisas de homens, algumas coisas de hip hop, chama margens.com.br, então quem quiser acessar, tem o mapa lá, e o intuito do mapa também foi que a gente ouve muita desculpa de que as mulheres não estão nos festivais, as mulheres não estão nos eventos, os curadores, quando são homens, não chamam mulheres, porque a desculpa mas não tem mulher escrevendo, né? Mas as mulheres que escrevem, elas nem são tão boas assim. Então, o mapeamento serve para isso também, para que essas mulheres sejam vistas, para que elas estejam lá, para que você consiga buscar por estado, por localidade, quem são essas mulheres, os espaços que elas frequentam, o que elas já publicaram. Então, é um banco de dados mesmo. Pode... sigam esse projeto porque é incrível. Eu queria falar só mais uma coisinha que é complemento do livro super rápido. Eu pensei no livro também, agora eu entendo porque ele está em tantas cabeceiras, é que eu pensei, porque o sonho se realizou, né? Não é só porque ela é uma boa escritora, não. É porque eu ouvi por muito tempo, eu tenho falado isso em todas as entrevistas que eu dou, porque eu acho importante, tipo, muitos escritores e escritoras falando textos como se ame, saia do seu relacionamento abusivo, se olhe no espelho, e eu ficava assim, como fazer isso? Eu queria saber como. Eu não queria mais que as pessoas fossem imperativas, ou a literatura que eu lesse fosse imperativa e me pedisse coisas que eu não conseguia alcançar, e isso me deixava pior ainda. Porque quando eu lia esse ano, eu falava, eu não sei como, eu quero saber como. Porque para as mulheres é todo um fluxo diferenciado, né? Principalmente se você é mulher preta. Então eu escrevi esse livro pensando nele como uma ferramenta, onde eu posso falar, sim, de muitas das dores, mas eu vou te dar uma saída. Eu não vou só falar de dor para abrir um rombo no seu estômago, mas eu vou te ajudar a costurar também. E também pensei como uma ferramenta de amor próprio. Eu não vou ser só imperativo e falar se ame. Eu vou te explicar como fazer isso, da onde partir. Aí, enfim, acho que é por isso também que as pessoas, rola essa identificação. Sim. Pedro, eu queria que a gente comentasse sobre uma coisa que quando eu vi, assim, eu acho isso provocativo, mas ao mesmo tempo eu acho engraçado e eu acho que isso fomenta o trabalho, que quando a página no Facebook principalmente fez muito sucesso, várias outras páginas surgiram meio que tirando sarro. E tinha uma que era engraçada, porque falava, eu me chamo Tonhão, e eu achava engraçadíssima, porque o cara tinha umas cantadas de pedreiro, mas era umas cantadas... Tem uma que me chamo Kathleen, maravilhosa também, porque é engraçada. E aí eu comecei a seguir todas as outras páginas, porque eu falo, a galera não tem limites, né? Brasileiro não tem limite com a internet nenhum, desconhece. A internet do brasileiro, se tem uma coisa que não tem limite no Brasil, é a internet, são os memes. Então, nada é perdoado, né? Inclusive, eu tenho medo desse bate-papo em algum momento virar um meme. Mas, enfim, estamos aqui no Brasil sujeitos a isso, qualquer pessoa está sujeita a isso. E aí, quando eu vi isso, eu achei assim, eu falei, bom, é provocativo, mas eu achei inocente, achei engraçado. Mas eu queria que você comentasse sobre isso e também uma outra coisa que acho que é uma dúvida também de muita gente, o porquê do eu me chamo Antônio se você chama Pedro Gabriel, né? Então, assim, tipo, as pessoas ficam um pouco confusas, muita gente te chama de Antônio, inclusive eu tenho amigas que são fãs, ela fala assim, ai, você vai lá ver o Antônio, manda um abraço pra ele, né? Aí minha mãe, às vezes, ela pensa que é o João Antônio, escritor, e ela fala, mas ele morreu, mas como assim? Você é amiga do João Antônio, né? E aí, enfim, um dia ela me trouxe o livro do João
Antônio, falou aquele livro, comprou num sebo, aquele livro do amigo teu lá, o Antônio. Eu falei, não, mãe, é outra pessoa. É que não, Pedro e Gabriel. Então eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, que as mães às vezes ficam confusas, não só elas. Então eu acho que eu vou começar respondendo essa. Acho que a pergunta que eu mais recebo, talvez, é por que eu me chamo Antônio se você chama Pedro Gabriel, né? Assim, o meu nome eu não tenho culpa, tenho que culpar meus pais, né? Meu nome é Pedro Antônio Gabriel, assim, Gabriel é o sobrenome. Então eu tenho esse nome, Pedro Antônio Gabriel. Gente, eu coloquei errado, então, no contrato do Sesc, assim. Por quê? Eu coloquei Pedro Gabriel Antônio, não era? Ah, não tem problema. Ah, tá. Então tá bom. Não, mas o CPF tá certo. Ah, então beleza. Não, mas e aí minha mãe é Carmen Gabriel, por exemplo, então... E eu não sei por que botaram esse nome Pedro Antônio, porque ninguém me chama de Antônio, nem minha mãe, nem meu pai. Então, é o nome que eles colocaram, eu acho que era o nome do nome do pai do meu avô paterno, que eu não conheci. Pedro é o nome do meu bisavô materno, então fizeram esse mashup de avós e ficou por aí. Só que por que eu coloquei o nome? Acabou que o Antônio, na verdade, é um personagem que eu criei justamente com esses versos, essas frases, esses trocadilhos com a língua que eu faço no guardanapo. Eu acho que eu coloquei porque justamente era uma forma de ser eu sem ser eu ali. Porque nem meus amigos me chamavam de Antônio, nem meus pais, nem ninguém. E ao mesmo tempo eu queria ter uma assinatura forte na internet e simples assim. Eu me chamo Antônio, pode ser qualquer um, é um nome a certo ponto comum. E ao mesmo tempo, muita gente tem achar que a internet é terra de ninguém, então todo conteúdo produzido não tem um autor por trás, não tem um artista por trás, no caso dos conteúdos mais poéticos, ou de um texto mais acadêmico, não tem um professor que gastou anos da vida estudando para escrever aquele texto para alguém fazer um Ctrl-C, Ctrl-V e nem botar a autoria. E aí eu acho que a minha tag ali no meio do guardanapo, eu me chamo Antônio, opa, isso aqui, você não pode falar se você não sabe de quem pertence, né? Eu me chamo Antônio ali. E mesmo assim tem gente que corta, aí fica só eu me... Aí fica só... Enfim, mas não tem nenhum... Meu nome é Antônio também, só que acabou sendo o nome do meu personagem. E aí eu chamo de personagem, mas na verdade pode ser também um alter ego. Eu acho que se eu fosse resumir o que representa o universo que eu criei na página, no livro, eu acho que é a minha coragem. Então, o Antônio seria a minha coragem. E até tem um trecho que eu falo no final do livro, depois eu posso ler também, ou agora também. Pode ler já. Vou ler agora, no final do meu terceiro livro. Esse livro, ao contrário dos outros, ele tem mais texto fora dos guardanapos também. Já veio pensando e aí eu nisso. já respondo a outra pergunta eu me chamo Kathleen, eu me chamo Tonhão. Não vou fugir, não. Tá bom. O finalzinho o terceiro livro, Ilustre Poesia, é o livro talvez que as pessoas menos conhecem e nem sabem que eu publiquei, mas ele foi publicado no finalzinho de 2016. E aí eu separei ele em 3 partes, assim. Ele começa com uma parte ilustrada que é da música que vocês ouviram, então a letra que eu compus está toda ilustrada aqui dentro. Depois eu separei pelo espaço, o mar e o chão. Eu separei, então até as cores estão bem, cada um característica da parte onde está inserido o guardanapo. Porque para mim o espaço seria o mundo da imaginação do personagem Antônio, depois ele ia caindo assim no horizonte, tocando o mar, que o mar é o caos criativo, o caos na busca da criação seria, e o chão é a realização do poema. Então eu tentei meio que, como se fossem as 3 etapas da construção de alguma coisa, de uma poesia ou de qualquer outro sentimento, assim. E aí no final, eu vou só ler um trechinho. Por um tempo achei que eu fosse apenas esse par de olhos fechados, sem tronco, sem mãos, sem pés, sem corpo nem coração. Minto, sempre houve coração, um coração vazado, um abismo no peito. No entanto, aos poucos ele desenhou um tronco para eu poder me curvar diante do amor com mais facilidade. E me deu mãos para eu poder agarrar o mundo com mais coragem. Suas mãos são minha voz. A espessura do seu traço é o que diferencia o meu grito do meu silêncio. E ele rabiscou meus pés para que eu também pudesse fugir quando eu sentisse medo. E inventou um nome para que as pessoas pudessem me conhecer. Eu me chamo Antônio. Eu me chamo Antônio, mas poderia me chamar de esperança. Eu me chamo Antônio, mas poderia me chamar ausência. Eu me chamo Antônio, mas poderia me chamar saudade, coragem, amor, distância. Qualquer sentimento que tenha força para libertar minha poesia. Cada guardanapo é um porto para minhas palavras. Cada guardanapo é um retrato para os meus silêncios. Na fragilidade da minha pele, qualquer delicadeza deixa marcas. As manchas de nanquim são sardas, pontos finais de versos que nunca comecei. Desculpem por escrever fora do meu corpo, algumas palavras simplesmente não cabem mais em guardanapos.
E aí eu conto um pouco como é que nasceu a ideia do nome e o que eu coloco ali nesses pedacinhos de papéis descartáveis que, para mim, são formas de eternizar alguns momentos vividos ou pelo menos sentidos da minha vida, assim. Eu acho que a pergunta que está na contracapa do livro é para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos. No meu caso, a resposta é o meu livro, nesse caso. E é muito bacana que toda vez que eu posto essa pergunta, geralmente bomba de comentários lá no Instagram, das pessoas procurando responder também. Então é um livro, assim, eu acho que ele resume bem, assim, eu acho que é como se fosse fechando essa trilogia, talvez, no meu terceiro livro, e agora indo partir para uma coisa que não cabe mais em guardanapo, como eu deixo aqui no final. Eu acho que romance ainda não, mas eu estou querendo mostrar alguns textos mais em prosa, algumas ilustrações de graphic novel que eu adoro, assim. Dar um tempo um pouco nesse personagem e mostrar que eu também tenho... expandir, mostrar que eu tenho também... Porque assim, toda vez que eu sou convidado, às vezes, nas mesas literárias, geralmente, tem esse preconceito muito grande com quem vem na internet, eu acho, não sei se você sofre isso também, né? A gente está aqui hoje que é para desmistificar isso. Porque é verso curto na internet, é coisa de autoajuda, tudo que a internet é autoajuda, e tudo bem, assim, acho que até uma vez, não sei também como classificar, assim, para ilustração, poesia, até quando eu falo com algumas oficinas que eu dou, eu falo assim, a poesia é uma coisa que é como se fosse um epicentro de vários caminhos se desdobram. Então a poesia se desdobra num poema, se desdobra numa fotografia, se desdobra num verso, se desdobra numa ilustração. Então a poesia é uma coisa muito grande para você querer colocar definições assim, ou querer julgar quem é poeta ou não, ou quem faz poesia ou não. Que nem eu estava falando no começo sobre, geralmente, eu quando era pequeno eu tinha medo de poesia, assim, até um texto que eu fiz que é o menino que tinha medo de poesia, porque eu achava que era uma coisa só para pessoas mais velhas ou pessoas que já tinham morrido, né? Então, assim, ou então quando eu lia um poema mais assim versificado, parnasiano, assim, eu não me identificava com aquilo, mas eu sei que pode ser genial para algumas pessoas, mas não conversa comigo, assim, não conversa. Eu não, também soneto, eu não consigo fazer, por exemplo, mas os sonetos do Vinícius são incríveis e tudo, mas é uma linguagem que eu não consigo fazer e que não conversa comigo. E exatamente, tudo bem, da mesma forma que alguns guardanapos não conversam com outras pessoas, está tudo ok, assim, eu acho que a gente é tão plural para ficar querendo limitar algumas coisas, assim, isso não só no gênero, sei lá, na literatura, assim, eu acho que em qualquer momento da vida, assim. E aí sobre a Kathleen, né? Ai, por favor, vamos falar aí do eu Tonhão. Me chamo Kathleen e eu me chamo Tonhão, acho que são as duas principais. Faz tempo que eu não entro. Existe ainda? Existem. Eu sei que a Kathleen fazer a pergunta. Não, mas a Kathleen colocava frase do Catra, ou frase da Valeuska, da Valesca Popozuda. Eu morro de todo mundo. Você conhece eles? Em algum momento eles falaram com você? Será que eles estão aqui, gente? Se estiverem aí, por favor, meu sonho. Por favor. Não, mas eu acho que eu me chamo Tonhão, se eu não me engano, é um menino do Sul. Eu ouvi uma entrevista dele na rádio, e ele falou, eu me chamo Antônio, na verdade o que eu faço é uma brincadeira, é uma homenagem, de forma alguma querer desmerecer o trabalho dele. Então, eu obviamente tem... E eles desenham também, né? Eles têm a coragem de desenhar. A Michelle printa, me manda, começa a zoar também. Eu acho muito engraçado. Mas assim, tá na internet, contanto que não tenha nenhuma ofensa e não seja uma coisa que vai, sei lá, acabar com o outro, assim, eu acho que tá valendo, assim. Enquanto for eu acho que potencializa o trabalho, exatamente, eu acho que faz vender. Eu acho que é que nem um pouco paródia. Obrigada, gente, se estiverem aí escondido, obrigada, ajudou aqui o menino a vender livro. Podem fazer paródia à vontade, eu acho que só enaltece, assim, porque a pessoa vai querer saber, de quem ele tá brincando, assim. Então, eu particularmente não gosto muito quando coloca palavrão, essas coisas, justamente porque eu acho que, a partir do momento que eu ganhei muitos seguidores no Facebook, muitos jovens, muitos que ainda estão na escola ou entrando na faculdade, eu procuro... muitas pessoas se espelham naquilo que eu faço, então eu sempre procuro, que a Riane falou, a internet ela te dá duas opções, você pode ir para o caminho do bem ou para o caminho do mal. Eu procuro sempre colocar o caminho da delicadeza ali para quem me acompanha, porque eu acho que o mal você já pode absorver no dia a dia de várias formas possíveis, e eu acho que quem entra ali também não quer ouvir mais confusão, mais caos, assim. Então, de alguma forma, por mais que muitas sejam também um lugar de reflexão, eu acho, mas é uma reflexão muito mais delicada, assim, muito mais... Sim. Positivo.
Eu até queria falar um pouco sobre isso, porque recentemente eu vi alguns comentários assim de pessoas que entendem que literatura é só o que elas gostam, e aí tendem a desmerecer trabalhos como o da Riane, como da Rupi, como do Pedro Gabriel e vários. Então eu já vi várias coisas assim, internet, entrevistas e tudo mais, de pessoas tipo, literatura é só o que eu faço, literatura é só o que eu gosto. E desmerecem isso. Isso não é poesia. Então eu acho isso agressivo, acho desnecessário, porque eu acho que a mensagem que eles passam chega para muita gente, e isso é muito válido, porque igual o Pedro está falando, ele atinge crianças, igual a Riane está falando, ela atinge as adolescentes que colecionam prints do que ela está fazendo com papel de carta. Acho que a poesia do Pedro é tão bonita e é tão simples e é feita com verdade, com coragem, tem toda uma delicadeza de traço, desse trocadilho com as palavras. Então eu acho que isso é muito bonito, e acho que a proposta de fazer o clube foi essa, né, da gente desmistificar isso também, da gente poder enxergar para além, né? E aí estou muito feliz com esse bate-papo. Se vocês quiserem completar para a gente ver se alguém quer perguntar, porque eu fiz todas as perguntas que eu sempre quis fazer, gente. Gosto. Queria ficar aqui sempre. Mas tem hora, então não, vocês também perguntassem, mas podem falar. Você rápido. Pode perfeito o que a Jéssica colocou. E aí, isso que eu ia falar, a pessoa às vezes entra na minha página, não necessariamente ela precisa gostar de tudo que eu faço, mas os outros autores, eles têm que entender que eu ajudo a promover também a literatura nacional, a poesia. Com certeza. Eu falo de Mário Quintana, de Drummond, tudo bem que já são consagrados, mas eu também falo dos novos autores. E aí, muita gente fala, eu vou falar agora de uma cantora, a Nina Fernandes, eu fiz algumas ilustrações para ela, e era, eu comecei a ouvir o som dela porque eu vi um desenho seu, sabe? Então tem esse intercâmbio de desenho, isso é muito legal. E acho que era basicamente isso que eu queria falar. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer desse intercâmbio de artes, né? Eu acho que isso também é muito bonito. Ficar querendo achar que alguma coisa é literatura e outra não, ou é menos. Eu acho que esse debate é vazio, é um debate vazio, porque eu acho que assim, se a gente pensar independente disso, que também não dá muito, mas assim, independente o livro da Rupi é um dos melhores livros que eu já li. E um dos livros mais transformadores que eu já li também é uma mulher negra, uma mulher de cor, né? Que entra ali. Ela é indiana. Ela é indiana, e lá fora a gente também usa essa nomenclatura. Existem movimentos negros diferentes, mas lá fora ela também é considerada uma mulher de cor. Aqui no Brasil chega o de cor como pejorativo, mas lá fora não é. One of color. Ela é uma mulher de cor, é uma imigrante, é indiana. E como é que você lê esse livro e você invalida uma trajetória? Isso é aquilo ou isso não? Ninguém quer saber a sua vivência, ninguém quer saber de onde vem, para onde vai, sabe? Eu acho que é essa a questão. A gente acaba fazendo debate sem humanidade nenhuma. Tipo, eu caguei também se alguém achar que não é poesia. Foda-se, vai ter outras pessoas que vão comprar. Desculpa a palavra. Eu continuo falando palavrão, não sou que nem o Pedro, não. Não recomendo, mas falo. É bom, sai tudo da gente dentro da gente. Eu quero ler só aqui rapidinho o que tem atrás do meu livro, que lembra um pouquinho a primeira pergunta da Jéssica. Não é uma definição geral do que é poesia, mas é como que eu sinto a poesia e como eu senti a poesia para esse livro. A poesia é minha chance de ser eu mesma diante de um mundo que tanto me silencia. É minha vez de ser crua, minha arma de combate, nossa voz ecoada, nossa dor transformada. Nela eu falo sobre amor, desapego, rotina, as cidades que nos atravessam, o coração desenfreado, a pulsação que guia as estradas, os recomeços, os dias, as noites, as madrugadas, os fins, os jeitos que a gente dá, as transições, os discos, os tropeços, as partidas, as contrapartidas, os pés firmes que insistem em voar, e tudo isso que é maluco e lindo e nos faz ser quem somos. Isso. Gente, eu sou aquela pessoa assim que eu queria ficar aqui batendo papo pelo resto da noite. Não podemos, porque o Sesc tem um horário. Mas eu queria saber se alguém tem uma pergunta, assim, se alguém quer falar com eles, porque, né, não é todo dia que a gente tem esses best-sellers, essas pessoas que têm 1 milhão de seguidores e que respondem para vocês. Então, por favor, hoje está ao vivo, não é numa tela fria. Se alguém tiver uma pergunta, tá? É só levantar a mãozinha, a gente leva o microfone. Devagar, gente, calma, um por vez, tá bom? Toda vez nos debates a galera não vai. Mas, gente, perguntem coisas. Surgiu uma pergunta, duas. Aí, pronto, são essas duas, porque assim, é o tempo, né? Microfone. Soraya, você pode levar ali pra ela? Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Fernanda, eu sou muito fã de vocês dois.
eu sou ilustradora e eu fico ilustrando suas frases a cada ano. Essa do silêncio desde 2011, já fiz umas 5 vezes. E você publica? No Instagram. Mas você me marcou lá já? Já. E eu cheguei a ver? Talvez não. Pô, então você... Ah, não, agora eu vou... Mas aí anota, É, não, agora ver você- tudo, depois a gente você não me- tem como ver tudo. Eu não, faço questão Sim, de você olhar. viu, mas é que eu me marquei no Dia das Mulheres. E, enfim, eu me identifiquei muito com tudo que vocês falam e eu sou muito fã de vocês há muito tempo. E, enfim, tenho aqui, indo comigo, eu tô fazendo um livrinho inspirado em frases de vários poetas, vocês estão lá. Mas eu fiquei pensando muito, ainda mais quando você falou que trabalhava no Peixe Urbano e você falou que parou de colar os cartazes por conta da multa e tal, que aliás são maravilhosos, adoro, teria todos. Eu fiquei pensando se durante todo esse processo, até a publicação do livro, e eu também já publiquei livro, eu sei que não é uma coisa fácil, e que se vocês tiveram outros empregos nesse meio tempo, porque a nossa vida de artista... Pelo menos 75. E ninguém fala disso, sabe? Porque a gente está aqui fazendo, batalhando, quero publicar desenho, quero publicar texto, quero publicar livro, mas o que mais a gente... Tipo, até parece que a gente faz isso 24 horas por dia, né? O que mais a gente... Ninguém fala, sabe? Eu acho que existe uma romantização do que é ser escritor. A gente romantiza e acha que todo mundo vive de poesia. E todo mundo sabe que poesia não dá dinheiro, né? Mas é possível achar os caminhos para que essa poesia renda frutos de alguma forma. Eu trabalhei em 1 milhão de coisas. Hoje em dia eu tenho uma escola, eu sou professora. Eu tenho uma escola onde eu dou aula para mulher, eu dou aula de inglês afrocentrado para mulheres negras. Então eu conto a história negra em inglês e a gente aprende inglês junto. E hoje em dia eu sou uma afroempreendedora, vai. Mas assim, antes disso, e não dá muito dinheiro também não, estou no perrengue, mas estamos juntos, vamos que vamos. Antes disso eu fui recepcionista, fui garçonete, não fui aceita no telemarketing, essa é a minha história deprê, porque eles não aceitam pessoas que têm voz rouca, meus amigos falavam, vai lá, todo mundo consegue telemarketing, eu fui a pessoa que não conseguiu telemarketing. Meus amigos me zoam sempre disso, sempre que a gente bebe, eu fico muito puta, mas tudo bem, acontece. E aí, mas tentei trabalhar de telemarketing, já trabalhei com moda também, todos os bicos que tinham eu trabalhei, né, porque faz 10 anos que eu estou aqui em São Paulo, a escola tem 1 ano, aí depois eu comecei a trabalhar como professora de inglês nessas escolas tradicionais todas, não vou nem fazer propaganda, porque eu criei a minha justamente porque eu não gostaria de estar ali, né, e porque eu encontrei ambientes muito racistas, eu também tive que pular de emprego em emprego por conta de grana, óbvio, e por conta de ser mulher preta, né? Sempre acontece alguma coisa. Eu falo para toda mulher negra, eu vi que tem mulheres negras aqui, fiquei muito feliz. Se você acha que é racismo, não precisa ter dúvida. Sempre é, porque é uma sociedade estruturada em cima do racismo. Então, eu trabalhei em milhões de coisas e hoje em dia é isso. A gente faz os eventos, né? Eu faço oficinas. A maioria das minhas oficinas são independentes. Também dou oficina em Sesc, me convidem. Fica a dica. Eu trabalho com oficinas independentes de literatura, eu dou oficina de lambe-lambe, eu faço rodas de conversa sobre relação abusiva, sobre textos de mulheres que são interessantes, essas rodas de conversa são gratuitas. Enfim, 1 em 1000, 1000 em 1, 1000 coisas ao mesmo tempo, mas eu trabalhei em muitas coisas. E assim, acho, pra mim, na minha perspectiva, eu não tenho tanto alcance quanto o Pedro. Eu espero ter, mas não sei, também não vou ficar fantasiando na minha cabeça, sabe? Eu sei qual é o meu lugar ali e eu sei como me enxergam ali dentro também. Eu tenho meus sonhos, mas eu sei como a sociedade funciona para esses sonhos também. Então, eu sempre tento fazer, tem os slams, né? Os saraus que me convidam para lançar meu livro, eventos 1000 de poesia e literatura, mas eu sou muito consciente de que possivelmente a literatura não vai ser o meu ganho de grana. Mesmo que seja um livro que venda muito e etc e tal, né? Eu não sei ainda sobre essa questão das vendas. A Jé fica falando best-seller, eu fico com vergonha. Porque... Não, tá na todas as listas de mais vendidos, isso é real. Só não tá na da Veja, mas também não sei se eu faço tanta questão. E aí, enfim, eu vi em várias listas de livraria que tá vendendo bem, mas eu ainda não tive um feedback. Mas eu não romantizo, eu continuo fazendo o meu corre, sabe? No que eu acredito, jamais vou deixar a escola de lado. Acho que a escola também só tem a expandir. Jamais vou deixar os saraus de lado, deixar de ir na quebrada na periferia para divulgar trabalho, ouvir outros, né? Porque para além de divulgar o seu trabalho, o ouvido é primordial, né? Saber que existem outros. Quero só falar uma coisa rapidinho também, que o Pedro falou sobre a questão da visibilidade, né? Hoje em dia eu estou com 120 mil seguidores no Instagram. Facebook está por aí também.
Não tem 1 milhão, não. Mas... A caminho tem, eu sei. Mas, assim, eu faço também umas pesquisas de literatura porque esse negócio do alcance de mulheres ainda ser pouco, mas isso está começando a se transformar. Comigo, com a Rupi, com outras mulheres também que estão fazendo um tipo de literatura feminista, ou sei lá, qualquer nome que dão aí. Mas eu tento não romantizar, continuo fazendo minhas coisas e tento usar essa visibilidade para trazer junto comigo. A maioria das pessoas que eu divulgo são mulheres, sim. Eu tenho, justamente porque a gente não consegue chegar ali. Como o Zac Magies, que tem 1 milhão de seguidores, o Pedro mesmo, que tem muitos seguidores. Existe uma trava ali com a literatura feita por mulheres que as pessoas preferem ler homens falando sobre mulheres do que mulheres falando sobre nossas vivências. Isso é muito louco. Dá pra ver que o mundo tá louco. Tipo, um cara nunca vai saber como uma mulher se sente. Ele não é mulher. Ele pode falar sobre isso, óbvio. A poesia está aí para a gente falar sobre mundos, né? Mundos que nos abarcam. Mas é a minha vivência. E a vivência de tantas. E é por isso que tem acontecido esse grande boom também, né? Das meninas falando, nossa, eu nunca li nada como isso. E tem várias coisas assim, parecidas até. Mas é agora que isso tá... E assim, já vou deixar isso também. Se vocês quiserem ir lá no Instagram, vocês têm um trampo, vocês escrevem, me escreve lá, não esquece. Para eu divulgar, eu não vejo nenhum sentido em ter muitos seguidores sem trazer outras pessoas comigo. E o meu objetivo é esse. O que me dá sentido é isso. Talvez eu não leia tudo, mas se alguém aqui entrar em contato comigo lá, eu tento responder a maioria das pessoas, porque daí a minha literatura faz sentido. Não precisa ser só arte, pode ser qualquer coisa que eu divulgo lá. Eu uso stories para isso, não gosto muito de ficar mostrando minha cara, falando. Minha amiga falou que eu tinha que ser isso, mas eu acho muito blogueiro. E aí, minhas amigas são minhas assessoras. Mas eu estou lá para divulgar trampos de minas, então se vocês tiverem, e trampos de caras também, se você acredita no seu trampo é um trampo massa, me manda que eu divulgo. Por que a mulheres, por que esse filtro? Justamente porque o nosso alcance ainda é menor. E ainda existe esse preconceito com literatura de mulherzinha, mulheres escrevem sobre as mesmas coisas, que é tudo uma grande mentira, né? Nada disso é verdade. Cuidado com essas discussões sobre o que é literatura, sobre o que mulheres ou homens escrevem, porque qualquer discussão sobre literatura que seja genérica é uma discussão errada. Não, só vou responder. Eu também não acho que... Eu não sou daquela ala que diz largue seu emprego, abandone tudo para publicar seu livro, para viver de venda de livro. É uma coisa muito difícil, ainda mais no Brasil, assim, geralmente um autor ganha, sei lá, 8%, 10% Pouquíssimo. do preço de capa. Então, se for um livro a R$30, você ganha R$3 por cada livro vendido. Então, para você ter alguma coisa que possa te manter todo mês, tem que vender muito, muito, muito livro. E é cada vez mais difícil, eu acho. No mês que eu fui demitido do Peixe Urbano, foi maio de 2013, eu assinei um contrato com a Intrínseca, né? Só que até então eu não sabia que o meu primeiro livro ia dar certo, então eu segurei o dinheiro da rescisão. Tem que aproveitar que ainda tem essas coisas de carteira assinada e tudo. E aí eu segurei a rescisão. Por 6 meses eu falei, pô, vou mergulhar no livro. E aí, depois de 6 meses, o livro foi lançado e acabou que o livro foi muito bem de vendas, assim, e eu consegui abrir uma empresa onde eu sou o único funcionário, tá? Mas para poder fazer trabalhos por fora que não tem nada a ver com o Me Chama Antônio. O Me Chama Antônio me permitiu viver de literatura, mas não necessariamente viver de venda de livro. Literatura envolve feiras literárias, oficinas, às vezes eu sou chamado para fazer coisas, eu sou formado em publicidade, tá? Fui chamado para ser redator publicitário, para fazer coisas que não tem nada a ver com o Me Chama Antônio, mas por causa do Me Chama Antônio eu sou chamado. Então, hoje eu trabalho de casa, eu tenho esse privilégio, eu sei que é um privilégio, assim, então eu tenho que agradecer todos os dias, assim, mas eu sei que muita gente manda mensagem assim, pô, Pedro, o que você aconselha para um jovem autor, assim... É muito difícil, porque depende muito da vida de cada um, da vivência de cada um. Você não pode chegar para uma pessoa que você não conhece, larga seu emprego, vai viver do seu sonho de publicar um livro. É muita irresponsabilidade, porque não é o que acontece na maioria dos casos, sabe? Então, são poucos que vivem, de fato, só de venda de livro, ou então, quando o governo comprava 20 mil exemplares, 30 mil exemplares, dava, né? É o que nunca aconteceu comigo, mas existem alguns nichos que você consegue viver, mas você não tem que pensar em publicar para poder viver disso, tem que publicar aquilo que você acredita. Então, os 3 livros resumem 3 momentos diferentes da minha vida, que é um ciclo, eu acho que se encerra assim, um pouco por um momento, e agora eu quero publicar outras coisas. E talvez eu apareça talvez uma editora menor e tudo, mas isso não vai me impedir de publicar aquilo que eu acredito. E assim, hoje com a internet você pode publicar tudo que você tem, você pode escrever e mostrar para as pessoas que você não conhece, de graça, assim, e tem financiamento coletivo também, se você conseguir reunir uma galera boa,
Então, existem cada vez mais caminhos. A internet, eu acho que ela possibilita você viver de literatura além do livro impresso, de forma muito bonita e honesta, eu acho. Boa noite. Queria agradecer, né, primeiramente, esse encontro e por proporcionar essa outra forma de acesso, né? Também queria agradecer a minha amiga, que é muito fã da Riane, e me convidou para vir também junto com ela. E por isso, né, que o acesso à literatura em si, na matéria, é muito difícil para muitas pessoas, principalmente quando a gente fala de acessibilidade às pessoas que se identificam com alguns gêneros da literatura. A poesia marginal é uma poesia que não é considerada uma poesia lírica, mesmo ela colocando ali todos os seus sentimentos, exprimindo todas as suas sensibilidades e a forma, né, de se expressar. A minha pergunta para a Riane, a gente fala também sobre sororidade, né, e as formas de abarcar todas essas mulheres para que elas tenham um espaço de fala também e consigam se enxergar em alguma coisa. Eu acompanho Margens também, todas as matérias, que eu acho muito interessante, porque ela abarca exatamente isso. É a forma de comunicação, tirando da matéria e colocando mais na fala, colocando mais no tato, mais no contato, né? Queria perguntar para a Riane como que você se fortaleceu nesse sentido mesmo, de materializar uma coisa que até então não é considerada, sabe? Talvez não tenha tanta... que as pessoas não coloquem tanta importância ou não dê tanto ibope, assim. Estou falando dessas outras mídias, né? Como as editoras, assim. É muito difícil a gente achar livros... Extremamente. Muito. Quando eu falei para meu amigo, eu falei, achei um livro da Riane lá na Livraria Cultura. Mas foda que a gente não tem dinheiro para comprar. Mas então a gente continua acompanhando nas redes sociais e tentando pegar aquilo que está ao nosso alcance, né? Embora muitas manas também não tenham internet para conseguir ter esse acesso também. Recortes. É assim mesmo, mano. Como foi esse processo mesmo de materializar esse trampo e como que tá sendo, assim, disseminar, assim, mano, essa semente, que é a matéria, né? Beleza. Eu vou tentar ser super rápida, porque tá aqui. Vai. Bom, vamos lá. Eu acho que a poesia marginal, qualquer discussão sobre poesia marginal só pode vir de quem é marginalizado e faz essa poesia. Eu quero ouvir a própria pessoa que escreve, porque a poesia marginal é discutida em meios brancos, ricos, que não é nem você que produz, nem você que vive à margem, né? A poesia marginal, se eu puder dizer isso, e eu acho que eu estou inclusa dentro dela também, é a mais válida possível, porque é finalmente as pessoas que estão à margem tendo coragem de falar a sua história. É a mais válida. Agora, quer saber se é lírico ou não é lírico? Não vou falar mais palavrão. Dei até uma respirada funda. Eu tenho tentado... censurada aqui, né? Aqui, ó. Eu tenho tentado passar nas bibliotecas públicas, deixar um livro. A editora não me dá esse livro, mas eu posso comprar e deixar. Esses dias eu deixei uma lá no... Gente, onde que foi? Eu fiz uma oficina de poesia que a Pan Araújo me chamou, a Pan do Slam, e aí já deixei um livro lá. Eu tenho tentado plantar essa sementinha. Eu não posso comprar livros para todas as pessoas, porque eu também não tenho dinheiro, sabe? Mas eu penso em todos esses tipos de recortes, vendo o livro mais barato, sim, se alguém tiver sem grana, nenhum problema para mim, sabe? Porque a gente tem que entender também que é uma mulher que está falando, é uma mulher preta, e tem que entender também que, a partir disso, outras pessoas, se eu entregar, de repente, esse livro de graça para alguém, pode ser muito mais valioso do que eu ganhar R$35, se eu vendo, né? Nunca ganho 35 porque eu também pago pelo livro, eu ganho, sei lá, R$15 ou 3 pela editora, sabe? Para mim é mais grandioso a troca do que a grana. Eu quero grana para mim, quero grana para todo o povo preto, quero sim, porque a gente não tem que ser miserável pro resto da vida, não. Mas mais do que isso, eu quero que as mulheres entendam que a gente é um grupo muito diverso, e justamente por sermos um grupo muito diverso, talvez elas não se sintam representadas aqui. Muitas se sentem. Mas aí, se você, de repente, contar a sua história e todo mundo contar, então todo mundo vai se identificar. Eu acho que pensar em matéria, para mim, é isso. Não é o suficiente ver o meu livro no primeiro ano do ensino médio de uma escola particular. Eu queria que fosse instalado numa escola pública, muito mais importante. Mas eu vou comemorar essas pequenas vitórias que, de repente, pode ser um caminho. Eu vejo a matéria como um caminho.
uma estrada para que eu alcance outros lugares. E dentro disso, já que eu estou numa grande editora, eu penso em possibilidades para alcançar pessoas que estão à margem, porque eu também vim da margem, estou na margem, não saí dela. Então, a matéria para mim está aqui. Eu sei que muita gente me manda mensagem falando que não tem grana para comprar o livro, mas eu não vendo mais pelo Instagram. Mas assim, se eu trombar alguém na rua e tiver um livro na bolsa, estou desempregada, sou mãe solo, é seu. Não importa para mim isso, sabe? Importa para mim você ler aqui, se identificar. Importa que nessa capa tem uma mulher de Black Power. Isso importa. Porque tudo foi pensado para que, sabe? Eu não consigo que todas as mulheres se identifiquem, justamente porque somos diversas. Mas eu tento alcançar o máximo que eu posso. E eu tomo muito cuidado no meu discurso, concordo com tudo que você fala. Acho que ainda a gente falou muito de internet, mas ainda há muitas pessoas que não têm acesso à internet. Temos que pensar em recorte? Sim, temos. Se a gente não pensar em recorte, a gente está pensando como todo mundo. E como todo mundo, não é muito legal. Então, eu penso em todos esses recortes, mas eu também acho que agora que está rolando, a internet está chegando nas periferias através de projetos sociais, é a hora. O Pedro falou de jovens escritores. Gente, usem a internet. Internet pode ser muito bem usada, repito, vou fechar com isso. Quando uma mulher vem me perguntar como eu faço para lançar meus textos, publiquem na internet, crie um Instagram, crie uma página no Face. E se não der para publicar na internet, esse tipo de alcance, talvez os saraus alcancem muito mais a periferia do que a própria internet, vai no sarau, vai no slam. Esse debate é justamente sobre todas essas linhas que podem ser seguidas. Esse debate é sobre as raízes que a gente planta. E essa raiz que a gente planta pode ser em todo lugar. Acho que é isso. Temos mais uma pergunta antes de, a sua vai Tempo bater. super esgotando. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Nina. Eu conheço o trabalho da Helena, que até com um livro aqui, pouco tiete, mas o seu ainda não conhecia, mas tem um amigo meu que gosta muito do seu trabalho, que ele já falava bastante. Fala mais pertinho. Desculpa. A minha pergunta é o seguinte: tem algum momento em que estamos produzindo, independente da arte, que a gente se derrama, assim, ou seja num desenho, ou seja num poema, ou seja num texto, mas é alguma coisa assim, quando acontece alguma coisa na nossa vida que dá aquele impulso e você se derrama, ou num texto, independente da arte, e aí você fala assim, nossa, que legal, eu realmente me identifiquei, eu realmente me doei aqui, talvez eu não consiga me doar tanto, eu não me veja tanto num texto ou em algum desenho como nesse momento. Então a minha pergunta é, teve alguma coisa que modificou vocês a ponto de vocês se derramarem tanto no que vocês fazem, que vocês falam, não, a partir desse momento vocês olham e falam, nossa, aqui realmente eu amadureci, a partir daqui eu mudei, eu evoluí. Nossa, Nina, obrigado pela pergunta. Ótima pergunta. Então, eu vou falar das criações dos meus 3 livros, tá? Eu vejo claramente, assim, hoje, em 2018, olhando para o livro que eu publiquei em 2013, será que eu mudaria alguma coisa? Se eu tivesse que refazer, eu acho que eu mudaria tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu não mudaria nada, porque aquele livro sou eu em 2013. A mesma coisa em 2014, quando saiu o segundo livro. Hoje, olhando, claro, eu mudaria algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, eu não mudaria nada, porque acho que cada livro foi um passo em direção como você falou, ao amadurecimento. Ao mesmo tempo, o primeiro livro não conhecia nada não sabia como é que ia ser a reação do público, também não conhecia nada do mercado editorial, não sabia também que o formato que você faz no guardanapo, para ter uma certa... para as pessoas conseguirem ler com direito, o guardanapo tem que ser fotografado e ampliado um pouquinho, porque se for manter aquele formato, você não vai conseguir ler. Então, tem várias coisas que eu fui aprendendo assim, com o tempo, mas olhando direto para o conteúdo e para o desenho, eu acho que o meu terceiro livro, eu acho que ele é mais maduro nesse sentido, porque eu também estou mais maduro e muito mais, acho que eu aprendi muito desde o primeiro livro publicado e desde a minha primeira ilustração, digamos assim. Sem dúvida, eu acho que cada desenho novo, cada guardanapo novo é um passo, é como se eu tivesse dado um passo à frente nas coisas da minha vida. Eu acho que é impossível também, eu não conseguiria escrever ou desenhar coisas que não tem nada a ver comigo, que foge totalmente do meu mundo, do meu universo, assim. Então, é natural, eu espero que cada livro que eu publique daqui para frente seja uma evolução, e evolução não que seja melhor do que o que passou, mas uma evolução no sentido que eu aprendi muito, eu absorvi tudo que eu coloquei aqui no passado e consegui criar uma coisa que represente o que eu sou agora, assim. Eu acho que cada livro
você tem que responder, é isso que eu sou agora? E eu acho que se você responder sim, publica, assim. Então, eu só consigo publicar uma coisa que eu enxergo alguma verdade, assim, senão não faria sentido nenhum, assim. Então, acho que é isso. Super breve, mas nunca breve, né? Mas agora vai ser breve e real. O meu livro chama Tudo Nela Brilha e Queima, que é um pedaço de um poema que está dentro do livro, Poemas de Luta e Amor. Eu gosto de colocar esse amor aqui, porque não é o amor romântico, e quem lê o livro vai entender isso perfeitamente, mas o amor por nós mesmas. Concordo muito, acho que a poesia é um universo em expansão, assim como nós, então... Foi bom que eu atrasei, porque eu estava tendo que trabalhar horrores até que esse livro saísse, porque me permitiu conhecer tanta literatura de Sarau Islam, Mel Duarte, Jennifer Nascimento, Débora Garcia, já aprendi até a falar rapidão para dar tempo, mas não dá tempo de falar de todas, tem muitas, mas eu conheci tanto pessoas que estavam próximas de mim, de vivências, que me abarcaram também, me compreenderam, que esse livro eu não sei dizer se é exatamente o que deveria ser, mas o que eu sei dizer é responder o que você me disse, que é como o derramar, né? O se derramar, ser você, ser verdade. O brilhar e o queimar, eu acho que isso para todo mundo. O processo da gente se revolucionar, se amar, crescer, expandir, ele não é bonito. A poesia é muito bonita, porque quando você coloca dentro da poesia, você transforma isso em beleza. Mas o processo de construção é extremamente doloroso. Você fica fudido na maioria das vezes, é muito tenso, todo dia é tenso, saúde mental também. Eu sou uma mulher que tem bipolaridade e depressão, sei muito bem do que eu estou falando, passei por duas relações abusivas. Então, para mim, eu acho que talvez todas as mulheres se identificam mais nessa fala, o histórico de dor, a Audre Lorde fala isso. Se você não fala, os seus silêncios começam a socar dentro da sua boca. Por isso, muitas vezes, as pessoas que não falam, quando falam como soco. Mas elas não estão socando quem está ouvindo. Elas estão socando um sistema de valores que faz com que elas se sintam daquela forma. Então, a partir do momento que você vaza isso, que isso sai, a minha poesia mudou bastante também, né, Gé? Eu tive momentos que eu estava completamente revoltada. E aí meus amigos falavam, você era mais doce. E eu falava, não tô nem aí porque você está falando, porque é o que eu sou agora e é isso que está saindo. Então, a gente vai se transformando também. A época do blog era outra, eu escrevia prosa também pra caramba, né? Então, eu acho que esse se derramar, se é que eu posso deixar um conselho para que todo mundo aqui se derrame, saiba que o se derramar, escrever sobre você ou qualquer outra forma artística de ser você mesmo ou você mesma, é muito doloroso, mas é uma dor que te liberta. E eu acredito que qualquer processo que te deixe mais livre vale a pena. Acho que é isso. É isso, gente. Peraí que meu mic tá funcionando, tá. Queria agradecer mais uma vez ao Sesc pelo convite, a vocês dois por terem aceitado. Eu acho que a gente reverenciou como deveria ser esse Dia Mundial da Poesia. Eu acho que a gente honrou o que é esse clube. Queria deixar já o convite para o próximo mês, dia 18 de abril, às 7h30. A gente vai ter a segunda mesa aqui, vai ser com a Lâmia Brito e a Giovana Lima, que é de Curitiba, maravilhosas as duas. Então venham, quem gostou venha. E queria deixar um convite para a gente tirar uma foto aqui, todo mundo, então se vocês puderem levantar, a Cíntia está ali para bater uma foto para a gente, todo mundo podia falar Marielle presente na foto também, para a gente lembrar disso. E é